E o Corinthians, que fechou seu segundo reforço e segue em busca de um lateral direito. O Corinthians ainda deve mais de 100 milhões de reais, apesar dos acordos com Matias Rojas, Santos Laguna e CNRD. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz toda essa matemática para que você possa entender. Bora explicar também sobre o futuro de Marcos Antônio e Breno Bidon, jogadores do São Paulo e do Corinthians, ambos especulados no Flamengo. Só um deles interessa de verdade. Para completar as últimas do mercado e craque esquecido no futebol dos Estados Unidos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Evander, você vai lembrar dele, meio atacante brasileiro de 27 anos de idade, em outras janelas foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com o Evandro Ferreira, que é pai e empresário do Evander, para saber se em algum momento para 2026 ele foi especulado por times nacionais e a resposta foi não. Isso me chama bastante atenção porque foram duas ótimas temporadas, as mais recentes no futebol dos Estados Unidos. Em 2024 pelo Portland Timbers, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências, participação em gol superior a 1 gol por partida. Ele se mudou para o FC Cincinnati, comprado por 15 milhões de dólares, e na primeira temporada na Casa Nova, 43 jogos, 22 gols e 17 assistências. Por 2 anos seguidos, o Evander esteve na seleção da Major League Soccer ao lado de Lionel Messi. E aí vale a lembrança de que o Lúcio Acosta, que tem jogado muito bem pelo Fluminense, que o Almada, que arrebentou com a camisa do Botafogo, foram alguns dos atletas que fizeram sucesso nos Estados Unidos, talvez nem tão grande quanto o Evander, e acabaram por continuar a jogar bem no futebol nacional. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Fluminense e também sobre Savarino. Nas últimas horas, o tricolor carioca anunciou que desistiu de contratar o meio atacante venezuelano do Botafogo, mesmo com o Fogão tendo feito enorme pressão nos últimos dias para que o Savarino trocasse General Severiano pelas Laranjeiras. A pressão não funcionou, Savarino não respondeu ao Fluminense, que decidiu retirar a proposta. O Flu já havia se acertado com o Botafogo há uma semana para o pagamento de uma grana, além da cessão em definitivo de Wallace Davi, volante que interessa ao Botafogo já há algum tempo. O Savarino voltou da Venezuela na terça-feira, começou a se reunir com dirigentes do Fluminense na quarta, mas não demonstrou a intenção de se mudar para o rival. Diante desse cenário, o Fluminense desiste da operação, mas o Botafogo insiste em encontrar um clube para o Savarino. O Botafogo entende que o custo de R$1.200.000 por mês do meio atacante venezuelano, ele é o segundo jogador mais bem pago do Botafogo, esse custo não se compensa. Até por isso, o Botafogo segue aberto a propostas para liberar o jogador. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Quero falar agora sobre Breno Bidon. Muita gente especulando que o Flamengo quer a contratação do volante de 20 anos de idade do Corinthians. Houve quem dissesse, inclusive, que o Flamengo prepara uma proposta de 25 milhões de euros ou 158 milhões de reais. Dirigentes do Corinthians se apressaram para dizer que não venderiam por essa cifra, mas posso assegurar que não vai haver proposta do Flamengo pelo Breno Bidon. O Corinthians assegura que não foi procurado, nem sequer sondagem, muito menos proposta. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do Fla. Ela avalia o Bidon como bom jogador, mas que não faz parte dos planos do Flamengo. O Flamengo não fez e nem fará proposta pelo atleta, tá? Essa é a garantia que eu recebi na manhã desse domingo de um dirigente que trabalha no departamento de futebol rubro-negro. A intenção do Flamengo para essa função de volante é de outro atleta que eu já vou falar, Marcos Antônio. Sobre Breno Bidon, jogador super importante, um dos maiores ativos do Corinthians hoje. O Corinthians alega que só vende o atleta pelo valor da multa rescisória. A impressão que eu tenho é que faz parte de uma estratégia para tentar valorizar o atleta, para tentar vendê-lo pelo melhor valor possível. Imagino que, a partir de 20 milhões de euros, diante de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, já possa começar a existir negociação, especialmente se a proposta for do exterior. Só para completar, o Bidon é muito bom jogador, mas ainda participa muito pouco da fase ofensiva. Você quer uma prova? Na temporada passada foram 56 jogos. Quantos gols você imagina que ele fez? 1. E assistências, também uma.
isso tudo conta bastante de forma negativa para que o Bidon não valha tanto quanto os torcedores alvinegros imaginam. E o Corinthians acertou seu segundo reforço para 2026. E ele é um velho conhecido do torcedor alvinegro, Matheus Pereira, que na base era chamado de Pirulão, hoje 27 anos de idade, não mais atuando como meio atacante, e sim como um segundo homem de meio campo, um segundo volante. O Matheus Pereira, você vai lembrar, é aquele atleta que na base era super badalado, mas que por conta de todos os problemas financeiros do Corinthians, o Timão chegou até apenas 5% de seus direitos. O restante foi repassado para o Fernando Garcia, que era conselheiro do Corinthians, mas também empresário, e para quem o Corinthians devia um caminhão de dinheiro. Matheus Pereira esteve na Juventus, passou pelo Barcelona, não conseguiu se firmar no futebol europeu, até que voltou na temporada passada pro Fortaleza, onde foi muito bem. 20 jogos, 2 gols e 3 assistências, titular quase que absoluto, referência especialmente nos passes longos. É aquele canhoto que encontra opções por toda a parte do campo. E ele chega sem custos, ou melhor, por empréstimo com uma pequena compensação financeira paga ao Fortaleza. A opção de compra também está estabelecida entre os clubes. O Corinthians vai arcar com 100% dos salários do atleta. Repercussão muito ruim entre torcedores do Fortaleza por esse negócio. Todo mundo entendendo que por Matheus Pereira sair, especialmente porque ele vinha jogando bem, haveria a necessidade de uma compra. O Corinthians conseguiu contratá-lo por empréstimo com uma pequena compensação financeira. A respeito de lateral, o Corinthians busca um lateral esquerdo, mas prioritariamente um lateral direito. E a Rádio Itatiaia chegou a cravar nas últimas horas que Natanael, do Galo, interessa. Consultei uma fonte do Corinthians e a pessoa respondeu, não entra nessa. Natanael perdeu espaço no Galo, quase foi negociado, só não foi porque não existiram propostas e ele deve jogar muito menos em 2026, depois da chegada de Ângelo Preciado. Hoje, o alvo do Corinthians para a lateral direita é Pedro Milans, uruguaio de 23 anos de idade. Ele pertencia ao Peñarol, não teve seu contrato renovado por opção do jogador e está livre no mercado. Santiago Arias, colombiano de 33 anos que saiu do Bahia, e Saravia, lateral argentino de 32 anos que saiu do Atlético Mineiro, são outras alternativas. Matheus Del Blanco no Corinthians, obrigado. Cara, nunca ouvi falar sobre Matheus Del Blanco, nunca. Deixa eu até pesquisar para saber a existência desse cara, para depois mandar para o pessoal do Corinthians, né? Só um registro importante. Nota oficial do Grupo Participação, grupo do qual o presidente do São Paulo faz parte, Júlio Casares. O grupo está anunciando que deixou de apoiar o presidente Júlio Casares. Então dá para dizer que a situação do presidente Júlio Casares é complicada, tá? Não está fácil para ele, não. A votação do impeachment, que aconteceria na quarta-feira da semana que vem, passou para sexta. Não esqueçam de me cobrar ao longo da live. Queria citar sobre 2 negociações que estão pendentes dessa decisão do Conselho Deliberativo. Achei aqui quem é Matheus Del Blanco. Matheus Del Blanco, lateral esquerdo, ala, argentino de 22 anos, é muito bem avaliado no Corinthians e Red Bull Bragantino. O jovem vem de uma ótima temporada atuando pelo União Santa Fé. Tem contrato até 2028 e valor de mercado de 2,5 milhões de euros. Essa explicação é do Olheiro Sudaca, tá? E aí o Diário Olé, lá da Argentina, é quem informa que Bragantino e Corinthians têm a intenção de contratar o Matheus Del Blanco. Vou printar essa mensagem e vou repassar para uma fonte corintiana. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização. Achei caro esse valor de 2,5 milhões de dólares por um lateral esquerdo. Se ainda fosse um lateral direito, que é prioridade no Corinthians. Enfim, o Angeleri não tem seu futuro garantido, tá? O Angeleri não tem seu futuro garantido. Mandei aqui. Estou esperando agora, aguardando, tá? Vamos ver. Assim que chegarem mais respostas, a gente vai atualizando vocês. Se não chegar, enfim. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Informação para você não perder nada.
peço você para deixar o like nesse vídeo, se inscreva se puder, para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do Corinthians, combinado? Então, rapaziada, peço para você ficar muito atento aí nos próximos vídeos, a gente soltar e você não perder nada. Ativa o sino das notificações. A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.